Tudo bem, pessoal? Bom, conforme havíamos combinado, fazer aqui um vídeo, né, que eu não sei se vai poder ser um só, na verdade, em função da extensão do caso, Hans, mas pelo menos para introduzir um pouco a discussão, de modo que a gente tenha material sobre o que falar na próxima sexta-feira. Até porque pelo menos duas de vocês já têm algum contato com o caso, né? Por outras razões que não a proposta aqui improvisada da continuidade do estágio. Então, é um caso de fobia, né? Como está dito, né, no próprio nome do caso, de um garoto, uma criança, e é preciso enfatizar, então, em primeiro lugar, que o Freud, ele, na prática, recusava a possibilidade de que crianças pudessem ser analisadas e qual a razão dele para isso, né? A suposição, né, a ideia de que, como o psiquismo da criança não estava completamente formado, uma análise de crianças seria verdadeiramente impossível. De fato, ele perseverou nessa ideia até o fim e, de certa forma, foi desrespeitado, foi desobedecido, quando ele ainda estava vivo, por outras psicanalistas, né? Algumas das primeiras mulheres psicanalistas, como a Melanie Klein, em que pese o Freud não aceitar a ideia de análise de crianças, tiveram a petulância de começar a analisar crianças. A Melanie Klein tem um caso clássico, né, de psicose infantil e que hoje até é muito assimilado à ideia de autismo, que é o caso Dick, né? E é curioso esse nome, Dick, porque, se a Michelle me perdoa, Dick em inglês é pinto, né? E o caso do Hans está intimamente ligado ao pinto, na medida em que o Freud tenta fazer uma costura do caso Hans com um outro ensaio que ele havia publicado algum tempo antes, que são os 3 ensaios sobre a sexualidade, onde ele formula a sua chamada primeira teoria das pulsões. E uma das seções dos 3 ensaios trata justamente do que ele chama de fantasias sexuais infantis. Então, aquilo que o Freud vinha esboçando, desde que ele criou a teoria da fantasia, antes mesmo do surgimento oficial da psicanálise, ou seja, a ideia de que as histéricas se apaixonavam pelos pais quando criança. Então, ele já vai esboçando a ideia da existência de uma sexualidade infantil. Porque esse amor que a criança, durante o Édipo, devota aos pais é um amor erótico, um amor possessivo, e que naturalmente não encontra formas de expressão idênticas às da sexualidade da vida adulta, porque a criança não tem nem maturidade biológica e nem a capacidade de representar psiquicamente o que é a sexualidade. Então, um exemplo notório disso, né, embora hoje em dia menos frequente, em função aí da liberalização dos costumes e do fato de que pode passar tudo em qualquer horário na televisão, as crianças têm acesso a muita coisa que antes lhes era vedada, está no fato de que uma fantasia infantil recorrente com relação à relação sexual dos próprios pais é de que o pai estava batendo na mãe. Então, a criança muitas vezes vê os pais transando, né? Isso é muito comum, principalmente em lares mais simples, né? Mas às vezes em lares mais endinheirados, mais abonados, por uma questão, eu diria, de perversão dos pais, né? Que se deixam expor aos próprios filhos.
Então essa cena, que é uma cena recorrente, ela é traduzida por uma criança pequena como o pai batendo na mãe, os pais brigando e assim por diante. O que mostra que a criança ela está vendo alguma coisa para a qual ela não tem representação psíquica, né? É curioso ver como, pensando psicanaliticamente, esse tipo de situação se reproduz na vida adulta, porque entre nós, homens, né, para horror de vocês, mulheres, ou era, porque agora a gente está vivendo em tempos politicamente corretos, um sujeito virar para o outro, assim, de noite, quando se encontra no botequim, e perguntar para ele assim: e aí, você matou quantas hoje? Quer dizer, matar como uma metáfora de pegar, de transar, de comer e etc. Então, matar aí evoca uma teoria sexual infantil de que o pai está batendo na mãe, o homem está batendo na mulher e não copulando com ela, não tendo relações com ela. Então, tem a ver com Pinto, porque o Freud está dizendo, ao construir a teoria do Édipo, desde que ele formula a teoria da fantasia, antes da publicação da interpretação dos sonhos e, portanto, da inauguração oficial da psicanálise, que tem alguma coisa que se passa aí que é no registro da fantasia da criança com relação aos seus pais, e é isso que importa de fato, e não algo concreto que tenha acontecido entre os pais e a criança, como supunha anteriormente a teoria do trauma ou teoria da sedução, de acordo com a qual a histérica na infância teria sido seduzida pelo seu pai. Então, Freud, como nós sabemos, troca essa teoria pela da fantasia, e é nesse momento em que, para mim particularmente, ele cria a psicanálise, porque situa a psicanálise propriamente no campo da fantasia. O Lacan definiu a psicanálise belamente como sendo a clínica da fantasia. Então, é nesse território, né, que nós transitamos durante uma análise. Freud disse que o processo de análise consiste na travessia da fantasia. Todos nós portamos uma fantasia fundamental. E algumas são repetitivas, né? São assim, habituais de fazerem parte do nosso mundo psíquico. No caso do Hans, acontece uma outra coisa muito curiosa, porque não é um caso que o Freud tenha atendido por ele mesmo, diretamente. Até porque ele não acreditava em análise de crianças. Mas o que ele faz, então, que hoje em dia seria impensável? Ele faz do pai do Hans uma espécie de analista, terceiriza a análise para o pai do Hans. Ele orienta, encarrega o pai do Hans a conduzir o que a gente, de certa forma, chamaria de um processo de análise. E nisso, o próprio pai do Hans se antecipou, porque a mulher dele, a mãe do Hans, sendo psicanalizada, falava para ele, o marido, de como é que as coisas se passavam lá durante a análise. E ele aparentemente tinha muito interesse, muita curiosidade pelas coisas que diziam respeito à psicanálise, e fazendo um vínculo entre aquilo que dizia respeito à psicanálise e as causas determinantes para as diversas formas de adoecimento psíquico, que estariam, então, de acordo com Freud, vinculadas a eventos passados na infância, ele, o pai do Hans, espontaneamente, né, por conta própria, começa a prestar atenção e anotar um monte de coisas que caracterizavam a vida do seu filho, antes que ele fosse procurar o Freud para buscar algum tipo de ajuda para o menino. Então, ele já tinha assim, um arsenal, um arquivo, né, descritivo sobre o menino, o que é algo para a gente pensar, né? O porquê dele ter feito isso, o que o moveu nesse sentido.
Mas o fato é que os problemas, digamos assim, a sintomatologia mais evidente do Hans surge, e isso tem tudo a ver com os 3 ensaios sobre a sexualidade, com a descoberta pelo Hans, lá pelos 4 anos e pouco de idade, da diferença sexual anatômica entre os sexos. Que o Freud diz que é uma descoberta para a qual as crianças não estão preparadas psiquicamente, a não ser a partir de uma certa idade, e que à medida em que percebem a existência dessa diferença, criam fantasias, criam teorias infantis que tentam dar conta dessa diferença anatômica. Então, tudo se passa como se, até uma determinada idade, uma criança, um menino e uma menina, juntos, pelados, tomando banho na piscina, sei lá onde, não percebessem que há uma diferença fundamental entre os dois, de ordem anatômica. Então, é só a partir de uma certa idade, com o alcance de um certo grau de amadurecimento psíquico, de capacidade de representação, que as crianças se apercebem de algo que estava ali o tempo todo, que é o fato que o garoto tem um pinto e a menina não. E aí formulam inúmeras teorias, diz o Freud, nos 3 ensaios, para tentar dar conta dessa diferença. Isso aparece no Hans, né? No momento em que ele se depara pela primeira vez, né? Realiza na cabecinha dele que há uma diferença anatômica entre os sexos, ele formula uma dessas várias teorias infantis. Essas teorias, de um modo geral, tanto para meninos quanto para meninas, visam dar um sentido à incompletude manifesta das mulheres, das meninas. Então, para o Freud, né, é como se o padrão de normalidade fosse ter o pinto e não ter o pinto. Por que isso? Porque o Freud era machista, era heteronormativo ou coisa parecida? Não. É porque tudo se passa, né, para uma criança como se o homem fosse mais completo do que a mulher, o menino fosse mais completo do que a menina. Existe uma frase de que eu gosto muito, né, humorística, claro, que diz assim: fulano só não é um idiota completo porque ele veio com as peças faltando. Então, a mulher seria uma espécie de homem que tem uma peça faltando, né? E essa peça que daria toda a diferença aí entre eles. Mas eu dizia então que as crianças, meninos e meninas, formulam, diz o Freud nos 3 ensaios, teorias diversas sobre essa diferença anatômica. Então, eles formulam teorias como, por exemplo, as meninas também têm um pênis, mas ele ainda é muito pequeno e com o tempo irá crescer. Ou então, as meninas, e aí que entra o Hans, as meninas tiveram um pênis como os meninos, mas esse pênis foi cortado. Ora, foi cortado por quê? Né? Cortado, diz o Freud, lá nos 3 ensaios, como uma forma de punição pelos desejos edípicos da criança. Então, quando o menino olha para uma menina que não tem pinto como ele, diz o Freud, ele imagina o seguinte: ela já teve um pinto que foi cortado como punição por alguma coisa que o menino fez. E embora essa percepção, claro, seja inconsciente para os meninos, a punição em questão estaria associada ao desejo edípico deles pelas mães. Então, ou você abdica do seu amor pela sua mãe, ou você perderá o pinto. E vejam, né, para vocês aí que são mulheres em maioria no grupo, como é que os homens amam ao próprio pinto, porque eles esquecem a mãe como objeto preferencial de amor para não perder o pinto.
Então, o homem é só isso, né? Ele perde a mãe, mas não perde o pinto. E é claro que isso pode ser metaforizado para muitas outras coisas da vida. O Brizola, né, antigo político, dizia que o Lula, para ter poder, pisaria no pescoço da própria mãe. Passou o tempo e a gente viu que ele tinha razão. Então, a mãe aí, no caso, é um pinto metafórico, né? O poder, né, melhor dizendo, é um pinto metafórico. E por que é metafórico, né? Porque a isso que é um pênis que não existe, mas ao qual a criança vai atribuir um valor de existência, um estatuto de existência, mesmo ele não existindo ali, porque quando eu digo a menina tem, mas é pequeno demais para que eu o veja e ele irá crescer, eu estou reconhecendo que alguma coisa que não existe, existiria ali de fato. Quando eu digo que a menina tinha um pênis, mas ele foi cortado, eu já reconheci nessa construção teórica que eu faço que esse pinto existiu em algum momento. Como ele de fato não existe, não existiu, a essa atribuição de algo que não existiu, o Freud vai chamar de falo. Então, o falo designa isso que se imagina que tenha existido, se imagina que exista, que alguém tenha, mas que não tem existência verdadeira, corpórea, entende? Material, empírica. Ora, o Hans, então, voltando aí ao caso, ele aos 4 anos e meio de idade aproximadamente, ele se confronta com essa questão da diferença anatômica entre os sexos, e é como se isso tivesse disparado nele a sintomatologia que passou a caracterizá-lo, que foi ganhando conotações diferentes à medida que o tempo foi passando. E vejam que na mesma ocasião, né, um pouco depois, ele, segundo a descrição do Freud, ele teve um sonho claramente edípico com a mãe, e que era um sonho assim onde se poderia traduzir um lamento dele, um luto dele pelo fato de que ele não podia ter a mãe só para si. Diga-se passagem, de acordo ainda com Freud, eventualmente era possível ao Hans, antes desse tempo, ele dormir com a mãe, passar algum tempo com a mãe, né? Ou seja, como se ele pudesse ter a mãe só para si, quando o pai se afastava. A partir de um certo momento, essa possibilidade fica mais restrita para ele, até porque o pai estava ciente das teorias freudianas e de uma forma que, na verdade, é impossível, né, de ser consumada. Tentou, talvez, conduzir as coisas de forma protetiva para o Hans, de modo a que ele não se tornasse um neurótico, coisa parecida, num tempo que se supunha que a neurose fosse uma doença, né, uma doença incapacitante, invalidante. O Freud o Hans, melhor dizendo, ele vai ser assim, vai passar a viver mais afastado da mãe, mas não apenas porque isso fosse bloqueado para ele, concretamente, fosse proibido para ele, né? Mas sim pelo temor da castração. Então é pelo temor da castração que ele abdica do seu desejo edípico, mas como esse desejo verdadeiramente não morre, é só recalcado, ele volta na forma do sonho, no qual ele lamenta ter perdido o aconchego da mãe, que são formas sublimadas de amor, e que encontrariam uma forma propriamente genital se a criança tivesse a possibilidade de representar a sexualidade como um adulto tem, né? Eu acredito que o restante do caso, né, onde entra em cena a questão propriamente dita da fobia, seja melhor desdobrar
num segundo vídeo para não ficar muito cansativo, muito extenso, ok?